Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre doenças dos rins, isso mesmo. Só aqui no país, 1 em cada 10 brasileiros sofre de doenças renais, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Entre as doenças renais mais comuns estão os cálculos renais, infecções, cistos, tumores e também a perda da função renal, mais conhecida como insuficiência renal. Essas doenças elas se instalam a partir de hábitos comuns na vida da maioria das pessoas e podem ser prevenidas sim com simples mudanças no estilo de vida. Alguns exemplos são a baixa ingestão de líquidos, o consumo de sal em excesso e proteínas também, além da infecção urinária de recorrência. E a gente vai aprender muito mais sobre como cuidar bem dos rins, como evitar, a ter uma complicação que leve a uma doença renal. Será que tem como prevenir? Como é que se chega ao diagnóstico de uma doença renal? Vamos saber com a ajuda dos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Ricardo Maranhão. Dr. Ricardo é nefrologista. Também vai trazer muitas dicas e orientações aqui no nosso programa a Mayara Guimarães. Mayara, ela é nutricionista. Então, daqui a pouquinho, vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje. Mas antes, a gente vai acompanhar uma reportagem que mostra como o balconista Paulo José, ele descobriu um problema renal que o levou à hemodiálise. Acompanhe. Há mais ou menos 30 anos, seu Paulo começou a não render tanto no trabalho. Era uma disposição sem explicação, que depois veio acompanhada de tonturas e, tempos depois, de um inchaço por todo o corpo. Esse inchaço era os braços, as pernas, o rosto. Era assim, dessa forma. Ficava o rosto inchado. Eu tinha o meu rosto é frangino, ainda a turma notava a diferença, tá entendendo? Notava, tu tá engordando, tá engordando, tá engordando. Eu disse, não estou engordando não, mas você tá, que o rosto seu tá um pouco mais frangino, inchaçozinho. As pernas também, os braços. Mas eu também, acho que não é nada não, aí não ligava. Foram 15 anos nessa situação e achando que estava tudo bem, mas 10 anos se passaram, até que uma dor de cabeça muito forte e uma alteração das taxas nos exames sinalizaram uma doença séria, que afetava os rins do balconista. Larguei do serviço, quando cheguei em casa, tomei café, quando um pouco mais ou menos, quando daqui a pouco bate aquela dor de cabeça forte, aí pronto, aí me socorreram para lá, para o hospital, aí descobriu essas causas, aí no hospital. Não demorou muito até que seu Paulo fosse encaminhado a um nefrologista, que diagnosticou um problema chamado de síndrome nefrótica, causada por danos nos vasos sanguíneos dos rins, responsáveis pela filtração do sangue. A doença faz com que o órgão comprometido deixe escapar pela urina o que deveria ser mantido no organismo. Ele viu, o meu corpo, que quando eu saí daqui também, ele já viu, porque assim, quando ele chega a examinar a gente, ele faz como é que se diz? Aperta no braço da gente e nos pés. Se ele está vendo que está inchaço, ele já sabe assim qual a causa que já está afetando, Aí eu fiz um exame, esperei, aí ele disse assim, seu problema é esse, entendeu? Problema renal. Depois de descobrir o que tinha, o balconista passou 4 meses internado tomando medicamentos que não faziam muito efeito. Por conta disso, ele precisou iniciar as sessões de hemodiálise, uma notícia que foi difícil de ser recebida. Quando eu cheguei, fui internado, aí ele disse, olha, você vai ter que ficar internado, a gente vai fazer os seus exames todos aqui, e depois, caso se o seu procedimento não der resultado, você vai usar o catéter. Eu me desesperei, eu disse, não, eu não quero ficar não, porque eu nunca tive isso não. Aí depois, a irmã, que é minha cunhada, foi comigo, disse, não. Me acalmou, eu peguei, me consolei, sabendo que era para minha saúde. Aí eu cheguei, sabe, quando aí eu me relaxei, vi que aquilo ali era que me ajudar mais na frente para que eu
né, prolongasse a minha vida, né? 4 horas de hemodiálise, 3 vezes na semana. A gente sai debilitado sim. Já são 4 anos passando pelo procedimento e de uma vida de hábitos bem diferentes do que ele estava acostumado antes. Por fazer hemodiálise, Paulo precisa repor cálcio, ferro, tomar remédios para não desenvolver anemia e controlar a pressão arterial. E por falar em controle, até o que Paulo bebe ou come precisa ser limitado para não sobrecarregar os rins. Gordura mesmo eu não posso, entendeu? Não posso comer massa mesmo, entendeu? Sal mesmo eu não posso chegar perto de sal. E quando eu comia uma comida diferente aqui, eu passava mal e sempre era socorrido para o hospital. Aí eu tive que me adequar àquela alimentação todinha, que eu sabia que aquilo ali ia me ajudar. Aí eu tive que controlar tudo. Os cuidados fazem parte da preparação para um transplante que pode acontecer a qualquer momento. Estou esperando, né? Também, né, esperando a presença do Senhor também e confiando nele, né? Tudo que a gente tem que entregar nele, deixar tudo na mão dele, né? Se for a permissão dele e a vontade dele, né, eu quero, né? Eu vou esperar aparecer um órgão para que venha fazer o transplante. Fica aqui na torcida, Paulo, né, para que dê tudo certo e você consiga esse transplante. A gente viu a história do Paulo, a gente agradece por ele compartilhar com a gente para acender um alerta a você que está em casa nos acompanhando, porque como você bem viu, de início a doença ela pode ser assintomática, não pode apresentar sintomas, mas com o passar do tempo esses sintomas vão aparecendo e a gente vai falar muito mais, né, sobre o diagnóstico, sobre tratamento e também sobre prevenção das doenças que atingem os rins. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo sobre o assunto. Mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar com a gente, para você interagir. Que tal ligar para a gente para responder a nossa enquete do dia? Temos hoje a seguinte pergunta para você responder. Olha só, a gente quer saber se você já teve algum sintoma de problema renal. Sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está disponível para você ligar para a gente e participar aqui do programa. Você liga, responde nossa pergunta, aproveita a oportunidade, manda também a sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente vai ler sua pergunta ao vivo. 3424-1977 é o nosso segundo número também, já está aberto para você ligar para a gente e participar do programa. Se você tem acesso à internet, nossa fanpage também está disponível no facebook.com/assunto do dia, você acessa, deixa sua frase, deixa seu depoimento, sua dúvida, daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. No WhatsApp você acessa, deixa aí muitas perguntas, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente lembra que a melhor maneira de se identificar precocemente as doenças renais é através de exames de sangue e urina. A dosagem da creatina sanguínea permite, sabe o que? Calcular a taxa, né, de filtração sanguínea dos rins, enquanto o exame simples ali de urina pode identificar a presença de sangue, de proteínas, de glicose ou outras substâncias que apontam para uma possível doença renal. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema a partir de agora aqui no nosso programa. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no programa. Dr. Ricardo Maranhão, nefrologista, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, eu queria agradecer pela oportunidade de divulgar uma doença que é tão comum hoje em dia e está na fase de crescimento, que é a doença renal, e agradecer novamente aí pelo convite. Também queria dar boas-vindas a Maiara Guimarães, nutricionista. Isso. Fique à vontade aqui no nosso programa. Muito obrigada, tá? Agradeço demais ao convite. Eu acho bem importante a gente debater um pouco sobre nutrição, principalmente relacionada a doenças renais, né? Porque é algo que a sociedade tem um pouco de falência de informação. Para a gente começar explicando, né, aqui aos nossos telespectadores, vamos falar primeiro a função do rim. O rim tem uma função específica, doutor? Tem. E qual função é essa? As funções mais conhecidas do rim hoje em dia são as funções de filtração e de excreção do excesso de água. Então, assim, todo o trabalho de limpeza do sangue é realizado pelo rim. E além dessa limpeza, de jogar todo esse excesso de água que a gente toma
para fora. Então, por isso que a gente sempre pensa na possibilidade de ser uma doença renal quando o paciente tem alguma alteração de inchaço, porque às vezes pode significar que o rim não está conseguindo colocar tudo que ele precisa para fora. Então, é um dos motivos. Para que ele funcione bem, é bom manter-se hidratado. A quantidade de água é uma dúvida muito comum quando se fala em problema renal. Muita gente chega no consultório, Mayara, falando essa questão da hidratação. A gente sabe que é importante. Isso, as recomendações hídricas normais para o indivíduo ele manter-se saudável é 35 ml vezes o seu peso. Então, ele mantendo essa taxa, ele já consegue ter um nível de filtração legal. E quando ele já começa a identificar alguns sintomas de doença renal, aí tem que aumentar mais. Só essa preocupação com hidratação é suficiente para ficar longe dessas doenças, doutor? Infelizmente não, né? Na verdade, a gente sabe que a doença renal hoje em dia, 90% das vezes, está associado a doenças de comorbidade que a pessoa já tem há muito tempo e muitas vezes não tratam corretamente. As principais, de longe, são a hipertensão e a diabetes. Então, todos esses pacientes que têm isso, além disso, não fazem ingesta de água na quantidade ideal, exageram na alimentação errada, são todos fatores que vão se juntando para juntos ao longo do tempo. Isso não acontece em 1 ou 2 anos, isso geralmente é uma coisa mais prolongada, ou seja, a pessoa que está em casa com esse problema agora tem tempo sim de mudar, basta querer. O doutor falou essa questão de exagerar na alimentação errada. Como é que vocês nutricionistas falam e classificam essa alimentação errada? É rica em quê, por exemplo? Principalmente rica em sódio, porque é algo bem comum. As pessoas elas tendem a consumir mais alimentos industrializados. E esses alimentos eles são bastante ricos em purinas, em sódio, e é algo que pode acelerar um pouco mais essas doenças, como hipertensão, como diabetes e principalmente doença renal. E muita gente pensa, né, Mayara? Proteína em excesso, o famoso rodízio, né, que o pessoal vai muitas vezes na semana. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente cuidar. Fora, além disso, a preocupação com a atividade física. Sim. Que é algo que a gente sente muita falta, os pacientes relatam muito essa ausência e complica. O desenvolvimento ele fica muito mais acelerado. E muita gente pensa que o sódio é só no sabor salgado. E não, os produtos aí que tem doces. Esse perigo, né? Tem biscoito recheado, por exemplo, que tem uma concentração significativa de sódio. E o pior é que é muito fácil você ter alimentos que são ricos em sódio. Então, a maioria dos industrializados, basicamente, tem para nível de conservação mesmo, nível de prateleira, para manter-se dentro do mercado, ele precisa adicionar sódio. Então, assim, não é algo que é somente para o gosto salgado. Então, todos os industrializados, sendo empacotado, provavelmente vai ter sódio na sua composição. Por isso que a gente indica descasque mais do que desembalar, né? Aí muita gente que está em casa nos acompanhando acredita, né, e pensa que é só mais na fase adulta da vida, passando ali para a fase idosa, que eu posso ter um problema renal. Mas não, né, doutor? Não. Na infância pode acontecer? Veja, pode sim. Geralmente as doenças renais na infância são já doenças congênitas, doenças que a criança já nasce com, por exemplo, a falta de um rim ou então alguma malformação renal. Mas existem sim alguns casos de doenças glomerulares, que são doenças do órgão funcional. O rim, ele na verdade, a gente chama nefrologista porque a unidade básica do rim é o néfron. Então, o néfron, a gente tem milhões de néfron no rim. Então, algumas doenças, elas atacam diretamente esse néfron. São doenças mais raras, mas às vezes em crianças elas acontecem. Então, tem crianças sim que desenvolvem doença renal cedo, inclusive precisando de tratamento dialítico. A gente destacou também, né, que num simples ali exame de urina é possível saber a concentração de algumas substâncias. Como, por exemplo, a gente falou, deixa eu destacar aqui, glicose, proteínas, né? E outras substâncias, e eu queria explicar para quem está em casa, eu queria que você, Mayara, explicasse para quem está em casa, é pela alimentação que isso vai aparecer ali na urina? É através da alimentação, do que a gente come, vai ser transformado em quê para chegar até esse rim? Isso, o produto final de todo o consumo de proteína é a ureia. Então, basicamente, se o paciente ele apresenta uma quantidade de ureia alta, além das recomendações normais, é porque ele tem uma concentração grande de proteína na dieta dele. E aí, principalmente as de origem animal. Então, inclusive, não se recomenda o consumo de carnes vermelhas quando o paciente ele já tem essa desregulação do exame dele, o exame bioquímico. Glicose também. Aí é um exame simples, né, doutor? Sim. Pelo que a gente vê por aí, né, O na sumário internet de urina também. é extremamente comum. Hoje em dia, quase todo laboratório consegue fazer um custo bem reduzido. E a gente consegue, simplesmente, com o sumário de urina, já ver a quantidade de proteínas que tem no sangue, na urina, a quantidade de sangue, porque não é normal você ter proteína na urina. Então, acima de 30 miligramas na urina, você já considera uma proteinúria, que é proteína na urina. E isso pode ser relacionado com uma doença, tanto diabetes descompensada, como com a doença glomerular, que eu disse para você, aquelas doenças que atacam diretamente os néfrons no rim.
O sangue do mesmo jeito. Não é normal o rim deixar passar sangue, porque o rim, na verdade, ele termina sendo uma peneira. Se ele deixa passar proteína e sangue, provavelmente tem alguma coisa de errado. Vamos seguir aqui, temos algumas participações no nosso WhatsApp. Você que está em casa pode participar também do programa. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Você pode acessar, deixar sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente repassa ao vivo aqui para os nossos convidados a sua dúvida. Mas antes de seguir com as perguntas, vamos aqui a mais dúvidas sobre o tema em relação às principais doenças para a gente destacar mais uma vez, para a gente aprofundar ainda mais o nosso bate-papo. Quais a gente poderia destacar, doutor? Pronto, em relação a doenças renais mais prevalentes, hoje em dia a gente tem um crescimento muito grande da doença renal crônica, que é a doença que você perde a função do rim e devagarzinho você vai chegar num estágio que você não vai conseguir mais ultrafiltrar o seu sangue e você vai precisar de fazer um tratamento como uma hemodiálise. A gente tem outras doenças que são bastante comuns, que são a nefrolitíase, que é quando você tem pedra dentro do rim, certo? Que também é extremamente comum, todo mundo já conhece alguém ou teve alguém que teve alguma pedra no rim. A gente também tem os cistos renais, que são doenças que são extremamente prevalentes e cada vez a gente termina encontrando mais, porque hoje em dia é muito mais fácil a gente fazer um ultrassom, então às vezes a gente nem tem nada e no ultrassom a gente descobre que tem um cisto. Então são 3 doenças aí extremamente prevalentes em relação à doença do rim. Quando se fala, né, em cálculo renal, pedra nos rins, muita gente tem aquela dúvida, Maiara, em relação ao chá. Tem o chá de quebra-pedra, né? Tem também outros chás que as pessoas passam a usar. Funcionam, é indicado e eles podem também substituir a hidratação que a gente bem destacou no começo do programa, que é importante? Não, olha, chá nunca é indicado para substituir hidratação. A hidratação principal sempre é e sempre será a água. Agora o chá, ele pode, não a quebra do cálculo renal. Na verdade, nem é tão indicado uma prescrição acentuada em chá. Mas assim, pode ser usado em moderação. Então não tem problema nenhum, não tem nenhum registro, nenhum tipo de dado nutricional que diga que o chá ele vai melhorar o cálculo. Na verdade é a alimentação. Mas também inibir o consumo não é muito indicado, não. Para se tomar esse chá, é preciso ter o diagnóstico, né, doutor? Ter certeza que aquele probleminha ali de saúde se trata de um cálculo renal. Exato. Então, quem tem ciência, aí conversa com o médico antes de fazer uma coisa como essa, usar um chá para quebrar essa pedra, doutor, porque pode postergar, né, esse problema e pode complicar a situação da pessoa. Foi feito como a Maiara disse, né? Realmente, assim, a gente não tem estudos científicos fortes que digam que o chá realmente vai resolver o problema, tá certo? Então, o tratamento da nefrolitíase é você impedir que esses cálculos aumentem, certo? Porque o que acontece? Para você estar com uma pedrazinha no rim, várias moléculas foram se conectando ao longo do tempo e isso foi fazendo ela aumentar de tamanho até o ponto que virou uma pedra. Então, o tratamento da gente é tentar evitar que essas moléculas continuem se conectando com as antigas para aumentar essa pedra. Como a gente faz isso? Diminuindo as substâncias que facilitam esse tipo de junção, que a alimentação vai ser extremamente importante, mais na frente a gente vai poder falar direitinho, e aumentando a ingesta de água, porque essa água ela vai servir como uma água para limpar o rim. Ela não vai deixar que essas moléculas se conectem, quando ela passar, ela leva essas pedras juntas e bota para fora. Ai, quem está em casa, Maiara, não consigo beber muita água, eu não tenho vontade de beber água, não tem gosto de nada. Como é que a gente ajuda essa pessoa que está em casa? Porque o tempo está quente. Aqui na região metropolitana está fazendo um calor terrível. Isso não é mais um problema, felizmente, porque a gente hoje tem águas saborizadas. Então, tem todos os sabores, limão, morango, você pode saborizar a água, principalmente pacientes idosos, que eles não têm muito costume, já não têm muito essa acuidade, né, no sabor, e aí eles não têm também aquela sensação de sede frequente. Então, a gente indica muito. Ou então, água com alguns alimentos, né? Então, você pode ter alguns alimentos que são fontes, tem muita água, e você pode vir a ingerir. Agora, o fruta, ideal... eu lembro que é melancia, né? Tem uma concentração interessante. Mas aí depende do nível da doença renal. Se for um paciente renal, aí talvez não seja tão interessante. Agora, se a água saborizada, na minha experiência em clínica, resolve bastante. Então, um paciente que relata, né, que não gosta da água, que não tem essa vontade, você consegue. E quando a gente tem essa sensação, né, de sede, é porque estamos próximos ali de um quadro de desidratação ou não? É uma resposta normal do organismo quando a gente tem essa necessidade, né? Preciso agora beber água. Alguns estudos relatam que a sensação da sede já é um estado de desidratação. Então, a sede, na verdade, a ressequidão na boca já é uma sensação de que você precisa beber água.
Quando você já sente no seu hipotálamo que o cérebro ele reconhece que você precisa beber água, e você fica naquele desespero querendo beber água, ali já é um estado o inicial, né, da desidratação. Então, o ideal é você beber água sem sensação de sede. Por falar em água, né, a gente lembra também da urina, onde a gente elimina várias coisas através da urina. A cor dessa urina tem alguma relação e pode sinalizar alguma coisa também, doutor? Veja, cada vez mais com os exames a gente termina usando menos a questão da cor. Mas eu acho que para uma avaliação inicial, para o paciente perceber que tem alguma coisa alterada, é extremamente importante. No momento que você vai no banheiro e vê que sua urina está diferente do normal, está mais escura, às vezes com odor diferente ou então bastante espumosa, isso pode significar alguma coisa. Não necessariamente vai ser, mas pode ser um indício inicial. Durante a manhã, né, ali na primeira vez que você vai ao banheiro, é comum a urina estar mais escura, porque durante a noite você não foi ao sanitário. Exato. Mas isso se permanecer sempre, pode ser alguma coisa e pode simplesmente ser que você não está bebendo água o suficiente e você não está conseguindo diluir essa urina. Entendeu? A recomendação hoje da gente, feito Mayara falou, é em torno de 2 a 2,5 litros por dia de líquido. Então, se você tiver uma garrafinha em casa, puder botar e ficar tomando durante o dia naquela garrafinha, você vai ter um controle muito mais fácil do que você está ingerindo. E quanto mais, né, clara essa urina, quer dizer que você está mais saudável? Ou não? Não necessariamente. Significaria mais diluído, né? A gente tem pacientes com doença renal crônica que a urina é bem diluída, mas não necessariamente por estar saudável. E quem não é um paciente, né, que um problema renal, quais frutas você poderia recomendar que tenham concentração interessante, além da melancia, como você já bem explicou? Que não tem problema renal, mas não gosta muito de água, aí toma ali um pouco, mas queria uma fruta para complementar essa hidratação. Olha, pode ter a laranja, que para paciente renal não é indicado, mas você tem uma concentração boa. Pode ser o abacaxi também, a própria água de coco, que é excelente, porque se o paciente relata que não gosta de ingerir água, porque não sente sabor, a água de coco ele tem uma concentração boa de eletrólitos e, além de tudo, ela hidrata bem. Então, assim, são alimentos que a gente chama de alimentos até funcionais, né? Porque além dos benefícios normais, eles têm também uma funcionalidade que vai agir nutricionalmente. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje estamos falando sobre doenças nos rins. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para você. A informação de hoje é do portal Terra. Excesso de proteínas é um potencial risco para os rins, entenda. A nefrologista Leda Lotaif alerta para o risco de excesso de proteínas na saúde dos rins. Segundo ela, as complicações são ainda maiores para pessoas com histórico familiar de doença renal, por exemplo. Dietas com grandes quantidades de proteínas podem colocar a saúde em risco, por isso, a especialista orienta sempre fazer um check-up antes de começar a mudança de hábitos alimentares. Além dos rins, o excesso de proteínas pode aumentar o risco de doenças do coração e problemas no fígado. Vamos voltar ao estúdio para conversar um pouco mais sobre esse assunto? Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e a gente lembra você que está em casa que é muito comum as pessoas, né, principalmente, né, os mais idosos, associarem uma dor na região lombar com uma possível doença renal. Na verdade, a maioria das doenças renais, incluindo a insuficiência renal crônica, não causa dor nas costas. A dor lombar é, na imensa maioria das vezes, né, causadas ali nessas dores na lombar por problemas de coluna, problemas comuns que acometem a coluna. E a gente repassa aqui a pergunta para o doutor Ricardo. É muito comum no consultório ouvir essa queixa, né, doutor? Estou com a dor na região lombar e acredito que essa dor pode ser um problema no rim. Tenho que me preocupar, sim ou não? Então, na verdade, a grande maioria dos pacientes que chegam com a queixa de dor lombar, eles vão bem enfáticos em dizer que é na região do rim. E, na verdade, pode até realmente ser essa dor na região do rim, mas não necessariamente ela vem do rim. A gente tem que se lembrar que a coluna lombar, ela pode dar uma dor que ela irradia para as laterais. Então, assim, na grande maioria das vezes, essas dores não estão associadas à doença renal, principalmente quando ela é bilateral. Porque uma das poucas causas de dores nos rins que a gente tem é a pedra,
dependendo do tamanho da pedra, ou se a pedra ela estiver em movimento, então isso pode levar a uma dor renal, mas a grande maioria das outras doenças renais, elas não dão dor. Então, para você pensar que vai ter 2 pedras, uma em cada rim, e ao mesmo tempo elas estarem dando uma dor ao ponto de você ficar com essa... É muito raro, é muito complicado. Vamos seguir falar de prevenção, né? Muita gente que está em casa nos acompanhando fica atenta e preocupada quando ouve falar em problemas renais, porque no começo da matéria, no começo do programa, a gente mostrou uma reportagem que a gente falava, né, sobre o Paulo. O Paulo ele teve esse problema, a princípio assintomático no rim, e depois foram aparecendo os sintomas até chegar à hemodiálise. E muita gente teme. Então, para quem está em casa, um fator modificável, né, é a questão da alimentação. Uma alimentação saudável faz muito bem, não só para o rim, como para o corpo todo. Aí o que é que falta para a população entender que é preciso, o quanto antes, modificar esse hábito alimentar? Porque a gente não fala em dieta, é reeducação alimentar, né, Mayara? Isso. A reeducação alimentar, ela vem dos pequenos detalhes. Então, muitas vezes as pessoas acham que tem que ser uma mudança muito abrupta, mas na verdade não. Só o fato de você aumentar a sua ingesta de água diária, só o fato de você diminuir o consumo de carnes vermelhas, que já é uma recomendação da própria OMS para toda a população brasileira. O fato de você inserir legumes e vegetais e verduras, pelo menos em 2 refeições ao dia. Então, isso já dá um prognóstico melhor ao paciente. Possivelmente ele vai diminuir o risco de uma série de doenças. Então, não custa nada, né? Não custa muito, custa alguma coisa, custa. Essa mudança custa dedicação, custa tempo, mas enquanto a gente investe, né, numa boa alimentação, a gente ganha prevenindo várias outras doenças no futuro. Isso, a gente trabalha um pouco sobre o autoconhecimento. Então, você conhecer quais são os seus principais erros, talvez listar o que é que você está consumindo ao dia, e aí você vem aplicando pequenas mudanças. Então, aí você tem uma reeducação alimentar mais duradoura. Porque quando você vê com uma mudança muito abrupta, normalmente o paciente ele não tem muita adesão. Normalmente. Em relação ao problema do Paulo, que a gente falou no começo do programa, para não gerar um certo temor à população. É mais um alerta, né, que existe sim esse problema renal e se você não cuidar, negligenciar, pode chegar ao ponto de necessitar da hemodiálise. Quando é que se chega a isso, doutor? Por que é necessário recorrer à hemodiálise? Veja, Valdo, é o seguinte, a gente vê várias vezes, não é uma ou duas. A gente trabalha em hospitais, então a gente trabalha muito colocando os pacientes para fazer hemodiálise pela primeira vez. E na maioria das vezes, os pacientes já sabiam que tinham problema renal. Diagnosticaram através do exame simples, que é a creatinina e a ureia no sangue. E o médico falou, ó, você está com problema renal, você tem que procurar um nefrologista. E a grande maioria não leva em conta aquilo. Por quê? Porque a doença renal é uma doença silenciosa. Então a pessoa não vai sentir nada, não tem dor, não tem alteração do dia a dia. Então a gente só começa a sentir algum sintoma da doença renal quando a gente está abaixo de 15% da função renal. O rim ele é tão inteligente que ele consegue ficar apenas com 15% da função e mantendo todas as funções vitais adequadas. Então o que acontece? A pessoa acha que não tem nada porque não sente sintoma nenhum, deixa aquilo para lá e quando chega no hospital com alguma outra causa, a gente vai fazer o exame de sangue de rotina, na maioria das vezes é um exame de sangue de rotina, a gente vê que aquela creatina e aquela ureia estão em valores extremamente altos e que significa que o rim não está conseguindo mais eliminar, botar para fora. E aí que entra o tratamento de urgência, na maioria das vezes hemodiálise, para poder a gente conseguir tirar todo esse excesso de substâncias que fazem mal ao organismo. Seja o potássio em excesso, seja a ureia em excesso, que pode dar muitos problemas, inclusive mau hálito. Às vezes a pessoa tem um mau hálito, não sabe o que é. Às vezes é uma ureia muito alta. A pessoa que está inchada e às vezes acha que é só o coração ou o fígado. Então, assim, infelizmente, é uma realidade de quem trabalha com isso, é botar pacientes para fazer hemodiálise que muitas vezes já sabiam que tinha doença e que podiam ter evitado com simples mudanças de vida. Hipertensão arterial é um fator também de risco para problema renal? Exato, muito grande, né? Hoje em dia, 90% das causas de doença renal no mundo, metade é de pressão alta e metade de diabetes. Então, assim, além de você fazer uma alimentação para você evitar a doença renal em si, você tem que ter um cuidado com a alimentação para você evitar ter hipertensão e evitar ter diabetes. Então, se você muda a sua qualidade de alimentação, você muda realmente sua vida como um todo. Porque a gente sabe que diabetes e pressão, além da doença renal, vão dar doença cardiovascular, doença cerebral. Então, hoje em dia, a gente não tem muito para onde correr. A função de Mayara cada dia é mais importante e a gente precisa realmente que todo mundo se conscientize e que vá na nutricionista, porque é complicado. E por onde eu começo? Se agora eu não tenho acesso a nutricionista, eu posso mudar alguma coisa na minha rotina, né, antes de procurar uma profissional da nutrição?
Sim, claro. A OMS ela já disponibiliza em todas as plataformas da internet o Guia Prático da Alimentação Brasileira. É o guia alimentar da população para ser algo mais naturalizado possível, porque o brasileiro ele tem a mania de importar muitos alimentos. É verdade. Então, não sei se você lembra de uma época que as pessoas não consumiam castanhas a granel, só consumia castanha por barra de cereal. Então, o guia ele foi gerado desde 2014 justamente para informatizar essa população, para dizer que os alimentos naturais, que a gente é riquíssimo, o brasileiro ele tem uma vasta variedade de frutas e legumes, e a gente não valoriza. Então, qual é o básico, né, que o guia ele recomenda? Aumentar o consumo de alimentos naturais e diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, você não precisa, para consumir castanha, consumir uma barra de cereal orgânica ou importada. Isso aí é uma prática que hoje eu consigo ver que está diminuindo muito. As pessoas já estão mais valorizando aquela hashtag, né, comida de verdade, já está sendo bem incisiva aí na internet. Mas esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. E já é uma informação livre. Falar em sintomas mais uma vez, doutor. A partir de 15%, né, de funcionamento do rim. Pode ser um pouquinho antes, mas a média a gente bota a partir de 15%, a pessoa começa a ter sintomas. Aí quais os principais sintomas para quem está em casa então, ficar veja, atento? A entrevista com o São Paulo foi excelente, porque ele descreveu realmente o que acontece na maioria das vezes. A pessoa começa a sentir um mal-estar, uma fraqueza, a pessoa não consegue mais fazer as atividades do dia a dia. Às vezes a pessoa acompanha com um hálito, com um odor diferente, aqueles cheirinhos meio esquisitos. A gente fica pensando, até os pacientes, doutor, eu escovo o dente o tempo todo, mas não melhora. Então, assim, os sintomas da doença renal crônica, eles são inespecíficos, certo? Então, por isso que é tão importante, quando você sabe que tem essa função renal alterada, você ter esse acompanhamento, porque talvez o nefrologista ou o clínico são as pessoas que vão conseguir realmente identificar que aqueles sintomas que são bem gerais podem estar ligados com uma doença renal crônica. A pele seca também pode? Pele seca pode acontecer. Às vezes a pele fica com muito prurido, muita coceira, por causa dessa quantidade de pele seca que fica. Então, às vezes o paciente, num caso grave, o paciente com a ureia muito alta e a creatinina muito alta, eles podem até entrar em coma, né? Então, muitas vezes chega o paciente na UTI, a gente termina ele vai para a UTI, vai ser entubado, e a gente, na pesquisa da causa dele ter rebaixado e ter entrado em coma, a gente descobre essa ureia, essa creatinina muito alta. E aí é uma indicação de urgência, a gente bota para dialisar em menos de 30 minutos, o mais rápido possível. Tem pessoas que falam também de câimbras, né, doutor? Câimbras podem acontecer, principalmente por causa do potássio, do sódio, porque como a doença renal crônica, o rim é responsável por botar tudo isso para fora, no momento que você tem uma alteração nessa quantidade, ele pode dar câimbras, pode dar fadiga, basicamente... Aí muita gente, quando tem câimbras, né, diz que comer banana faz bem para aliviar ou para prevenir. Funciona mesmo? Para pacientes que não têm o problema renal, pode ser porque ela tem uma concentração boa de potássio. Então, ele pode ter uma diminuição realmente do sintoma. Mas para pacientes, principalmente dialíticos, não é indicado. Porque a filtração já está prejudicada e na diálise ele justamente está ali para tentar filtrar o sangue, tentar justamente tirar esses eletrólitos em excesso. Então, você colocando o alimento, você está fazendo nada. Inclusive, a gente tem paciente que a gente bota para fazer hemodiálise simplesmente pelo potássio estar muito alto. Às vezes a ureia e a creatina é tão alta, mas não tão numa urgência. Mas o potássio é tão alto e o potássio ele tem um risco muito grande para o coração. Ele pode dar uma arritmia aguda. Então, às vezes, quando a gente tem um potássio muito alto, acima de 6, 6,5, é uma urgência dialítica. A gente precisa... Aí o que é a hemodiálise em si? A gente viu que é a limpeza do sangue, Exato. né? O paciente vai até uma máquina, Exato. E essa máquina retira o sangue. Como é que é isso? É o seguinte, hoje em dia, no Brasil, o SUS libera para o paciente a realização de 3 sessões por semana, com 4 horas, certo? Isso é uma coisa bem importante a gente falar, porque até os pacientes da gente, a gente fala e eles, às vezes, não entendem muito isso. É extremamente importante fazer o tempo correto, porque aquela quantidade foi um estudo extremamente importante, grande, que foi feito, que viu que é a quantidade mínima necessária por semana, 12 horas, para você ter um aumento na sua qualidade de vida, na sua sobrevida. Então, menos que isso, a gente já sabe que é muito ineficaz. E a gente está trocando, se você tiver noção, a gente deu um rim funcionando 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. As pessoas que têm problema renal, elas só dialisam 4 horas, 3 vezes por semana. Então, é extremamente importante que isso aconteça. Claro que em outros países a gente já tem algumas modalidades mais novas, que são melhores, o paciente tem uma qualidade de vida melhor, que é fazer hemodiálise todo dia. Só que em vez de você fazer as 4 horas, você faz 2 horas e meia, 3 horas.
E fazendo todo dia você evita que tenha esse pico de ureia e creatinina. Então o seu organismo ele fica muito mais adaptado. Além de poder dar um pouquinho mais de folga para o paciente, que a gente sabe que o grande problema do paciente dialítico hoje em dia é a questão da alimentação, da água, porque ele tem que ter um controle da água muito grande. Porque como o rim não bota para fora, às vezes o paciente que faz hemodiálise ele não tem mais diurese. Então ele fica um pouco preso na quantidade de água que ele pode tomar, até 800 ml por dia geralmente. Então, quando ele faz a diálise todo dia, ele tem essa vantagem que ele pode tomar um pouquinho mais de água. Às vezes, isso já é tão importante para o paciente ter uma melhor qualidade de vida. E, assim, infelizmente, a gente ainda está numa época que não consegue disponibilizar isso no SUS. Mas, quem sabe, a gente mais para frente consiga. Espero que sim, doutor. Deus queira. Tem uma pergunta que chegou por telefone, José Orlando ligou para a gente. Ele tem 45 anos, mora em Santa Maria. Ele disse que tem um inchaço na barriga. Isso poderia ser um sintoma renal? Veja, pouco provável, né? A doença renal, quando você tem um edema, um inchaço, ela é um inchaço generalizado. E muitas vezes o primeiro lugar que a gente vai ver é nas pernas. Talvez esse inchaço na barriga seja alguma outra causa, um fígado, alguma outra coisa. Intolerância. E aí ele teria que procurar realmente um médico para fazer uma avaliação dele. E a gente vê cada vez mais, né? Pessoas intolerantes à lactose. Pode ser uma alteração na microbiota também. Às vezes a microbiota está desestabilizada e aí a pessoa se sente inchada. Você vai ver todos os exames, estão tudo normal. Mas você se sente sempre inchado. Então pode ser um tratamento com probiótico mesmo e resolve. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre doenças renais. No começo do programa a gente viu, né, a história do Paulo, o Paulo que tem um problema renal, hoje está fazendo hemodiálise, mas está na fila à espera de um transplante. E a partir de agora a gente vai entender que processo é esse de transplante, como é que ele funciona. Temos um vídeo e o Dr. Ricardo vai explicar para a gente o passo a passo. Vamos mostrar a partir deste momento esse transplante de rim, Dr. Ricardo. Fique à vontade para explicar para a gente. A gente está vendo o abdômen do paciente, né? Geralmente eles fazem essa incisão no local que vai colocar o rim. Como a gente no transplante só faz um rim, esse rim ele pode estar tanto no lado esquerdo como no lado direito. Isso aí vai ser uma avaliação prévia que a gente faz antes do transplante, com aqueles exames que a gente vai coletar antes do momento, né? Olha aqui o passo a passo. Deixa eu trocar o lado aqui para ficar melhor, para quem está em casa enxergar. Aí ele acessa já a cavidade onde vai ser alojado o rim novo. É importante lembrar que no transplante de rim a gente não tira o transplante que está sem funcionar. Não tira o rim? Não. O rim antigo que está sem funcionar, ele continua. A gente só vai adicionar o rim novo. E aí o rim vem, às vezes ele pode vir de um doador cadáver, né? Que é extremamente importante a doação hoje em dia para todo mundo. E aí ele vem com a artéria, a veia e o ureter. O ureter é o que a gente vai conectar à bexiga. Aí nesse momento ele está fazendo um corte na veia, certo? Essa azul, né? Aqui, fez exato. o corte. Ele fez o corte. Fazer a ligação. Fazer a ligação, exatamente. Fazer a sutura. A sutura. Depois que faz isso, passa para outra etapa, né? Exato. Aí ele vai para a artéria agora, também fazer a conexão. Faz o corte aqui para fazer a conexão. Cirurgião. O cirurgião vascular que faz essa parte, exato. Fez aqui também a ligação. A ligação. Sempre lembrando que a artéria V é onde o sangue vem e sai, né? Entra e sai no rim, por isso que tem que ter essa conexão. E agora ele faz a ligação desse ureter, que é esse amarelinho. O amarelo. Que vai ligar diretamente na bexiga, onde todo o rim que for produzido vai ser jogado na bexiga, para da bexiga sair pela uretra. Todo líquido, né? Todo líquido que for produzido pelo rim e for eliminado, ele passa pelo ureter. Entendeu? Aí, nesse caso, o paciente que está em hemodiálise é o paciente indicado a fazer esse procedimento? Exato. Hoje em dia a gente faz o transplante nos pacientes que já fazem terapia dialítica. Não só hemodiálise, mas a diálise peritoneal, que é uma diálise que a gente faz em casa pela barriga. Que hoje em dia, infelizmente, está sendo pouco utilizado no Brasil, mas é uma outra opção. E aí ele fecha. Essa cirurgia é uma cirurgia relativamente pequena. Você tem uma noção, a gente consegue fazer um transplante hoje entre 2 horas e meia e 3 horas. E é uma cirurgia extremamente rápida e com baixa taxa de complicação. A dificuldade hoje em dia só é a captação de órgãos. A captação. As pessoas precisam, né, dizer para a família, né, conscientizar a família da necessidade de ser um doador de órgão, expressar o desejo de ser doador de órgão, que pode trazer, né, uma esperança de recomeço para uma pessoa que hoje sofre com algum problema
no rim. No rim, exato. Inclusive, assim, a gente, graças a Deus, está aumentando. A quantidade de famílias que estão fazendo essa liberação da doação é muito grande. Pernambuco, no ano passado, acabaram de sair os dados novos da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos Sólidos. A gente teve 430 transplantes. É o segundo maior estado transplantador do Brasil, só perde para São Paulo. E, graças a Deus, a gente tem 2 centros que são extremamente bons e referências a nível do Norte-Nordeste, que é o IMIP e o Português. Ambos fazem o transplante renal. Por falar em 2, temos 2 rins. 2 rins, não é verdade, exato. doutor? Para chegar a esse ponto de necessidade de um transplante, os 2 têm que estar sem funcionar? Os 2. Na verdade, quando a gente faz a creatinina e o exame de rotina, aquela taxa que a gente vê já é uma taxa em relação aos 2. Para você ter uma noção, a gente viu nesse vídeo que a gente bota um rim apenas. Então a gente consegue viver tranquilamente com o rim. Então tem pessoas que nascem com o rim, vivem a vida toda e em nenhum momento desenvolvem nenhuma doença. Então quando a gente pensa em diminuição da função renal, a gente está pensando numa diminuição de função global dos 2. Ok, tem várias pessoas participando aqui através do nosso WhatsApp. Muitas dúvidas estão surgindo. Vou começar aqui a repassar as perguntas para os nossos convidados. Temos aqui a primeira participação. A pessoa não se identificou, mas disse que tem uma filha de 11 anos. E ano passado ela fez uma ultrassom no mês de outubro. No exame deu sinais ali de hidronefrose, doutor. É esse nome mesmo? Exato. Hidronefrose. Lesões expandidas focais. Ela fala aqui. Será que é grave, né? Ela está um pouco preocupada. Ainda não conseguiu passar pela médica, né? Não teve o retorno para apresentar esse exame, mas ela está preocupada. Será que devo me preocupar mesmo? Ela fala que fez o exame já há 5 meses. Há algum problema nisso, doutor? É perigoso? E outra coisa que ela fala aqui é que a filha não gosta muito de beber água, queria uma dica e, consequentemente, porque ela não bebe muita água, ela não vai muito ao banheiro urinar. Aí são dicas para conscientizar um adolescente a beber água, de que forma pode ser feita, de que forma pode se incentivar esse adolescente a beber água e desse problema que ela listou. É um problema muito grave? Veja, foi bom a gente ter visto até esse vídeo agora. No momento que a gente fala em hidronefrose, a gente está falando do aumento do tamanho do ureter, que é justamente aquela partezinha que está conectada entre o rim e a bexiga, que tudo que for filtrado no rim e for ser eliminado vai ser passado por ela para ir para a bexiga. A hidronefrose é quando você tem algum problema que está impedindo que aquele líquido passe do ureter. Então esse ureter, que ele é normal, ele é ser pequenininho, ele começa a dilatar e a ficar grande, tá certo? Isso não é normal, certo? Às vezes a pessoa tem uma hidronefrose por vários motivos, seja por alguma massa que está comprimindo, alguma alteração de bexiga, alguma alteração de uretra. Geralmente está associada a alguma coisa extrínseca que está empurrando aquele ureter e impedindo a passagem do rim. Pode ser sim alguma coisa grave, é uma paciente jovem, né, 11 anos, assim, a recomendação é dela tentar ir o mais rápido possível para um especialista. Mais rápido possível também, essa mãe precisa incentivar, né, essa adolescente de 11 anos. Consumo. Não gosta de beber água, consequentemente não vai muito ao banheiro. Cada vez mais comum esse relato de não gostar muito de água. E aí é preocupante, porque infelizmente não existe tantos substitutos para a água. Então, uma dica é usar água saborizada. Então, talvez colocar água, limão e laranja dentro da água e deixar um tempinho ali para saborizar um pouco. Ou então, usar saborizador mesmo, que vende já em lojas de suplementos, que são específicos, principalmente são utilizados em idosos, mas em casa adolescente também pode utilizar, sem problema, não tem caloria, não tem nada. Mas, assim, infelizmente não tem nada que vá substituir. O indicado é usar meios, talvez botar uma garrafa maior na geladeira, colocar caderno de metas, para ver se ela consegue. Mas, assim, a conscientização tem que vir realmente da adolescente mesmo. Porque não existe frutas também, né? Frutas, mas infelizmente a quantidade de água de uma fruta não supra a necessidade, principalmente em problema renal. Então, aí tem que ser água mesmo a ingestão. Próxima pergunta, a pessoa também não se identificou, mas fala o seguinte, que tem problemas nos rins, já colocou um catéter, colocou o catéter 2 vezes, por 2 vezes, mas ainda sinto muitas dores. Fiz uma ultra há 2 meses e deu que o meu rim esquerdo, ele diminuiu de tamanho. É perigoso isso? Pelo que eu estou entendendo, talvez esse catéter que ele esteja se referindo seja o catéter de hemodiálise, na verdade. Então, assim, às vezes quando o paciente já chega no estágio de precisar fazer a terapia dialítica, o rim já não está mais funcionando. Foi que a gente disse, que a partir dos 15% o rim não consegue mais
dá vazão na filtração e na limpeza do sangue. E aí o paciente precisa fazer a terapia dialítica, coloca esse catéter, o tratamento de urgência, a gente faz o implante de um catéter, que pode ser tanto no pescoço quanto na região da virilha. Então a gente pode botar esse catéter para fazer essa limpeza através da máquina. E esse rim dele simplesmente está mostrando que a gente já sabia pelos exames, que ele está crônico. Então o rim, quando para de funcionar, tudo que a gente para de exercitar, ele atrofia. Então o rim termina atrofiando. Então é extremamente normal um paciente que está fazendo diálise, vem fazendo esse tratamento, que o rim esteja cada vez menor. O tamanho dele normal, por curiosidade. É mais ou menos uma palma de uma mão, em cerca de uns 10 centímetros. Uhum. Tem a pergunta agora da Mirtes. Mirtes tem 30 anos e queria uma ajuda. Ela está com infecção urinária muito alta. Ela fala que, né, é uma taxa de 50 a 60 e tomou vários antibióticos, nada foi resolvido e ela está preocupada. Ela fala várias medicações aqui que ela tomou, está sentindo muita dor ainda e queria uma orientação porque ela está encontrando uma certa dificuldade em voltar a um especialista. Entendi. Pelo que a Mitch está falando aí, provavelmente ela deve estar dizendo para a gente que encontrou de 50 a 60 piócitos por campo, que seriam como se fossem as bactérias. É realmente um valor alto, certo? Isso aí, associado ao sintoma de infecção urinária, a gente fez o diagnóstico. E se ela diz que já fez vários antibióticos e não está melhorando, talvez ela tenha alguma resistência ao antibiótico, até mesmo por essa quantidade de infecções que ela vem tendo. A gente cria uma resistência. Por isso que todo antibiótico ele tem que ser pensado, exatamente. Todo antibiótico ele tem que ser pensado na quantidade ideal para aquele paciente, tendo em relação todo o histórico passado dele, de quais antibióticos ele usou. Porque a gente tem, assim, pacientes que ficam resistentes aos antibióticos. E aí, nesses casos, às vezes, só fazendo internamento para fazer o antibiótico venoso. Remédio só com prescrição médica. Só com prescrição médica. Só com prescrição médica. Reeducação alimentar só com nutricionista. Exato. Porque tem que se comer com prazer, né? Não adianta a gente passar aqui uma reeducação... A gente não, você, Mayara, passar uma reeducação alimentar bonita, linda, mas se não cabe à realidade da pessoa... não vai ser praticável, não vai ser interessante, não vai ter o resultado. Exatamente. É um parâmetro crucial para qualquer tipo de plano alimentar que ele seja personalizado. Dentro da condição social, dentro da condição financeira. Vamos a mais participações aqui. A Cristina Luna, de Paulista, ela parabeniza aqui os convidados e gostaria de saber qual a diferença entre pedra nos rins e pedra na vesícula. Tem diferença, doutor? Tem, inclusive até na formação, né? As pedras na vesícula, elas são muito mais ligadas a doenças associadas à vesícula. A pedra no rim, geralmente, ela é associada à questão da alimentação mesmo e de fatores genéticos. São entidades completamente distintas, tratadas de forma distintas e por especialistas distintos. A vesícula, na verdade, é outro órgão, entendeu? Que faz o que no nosso corpo? A vesícula ela é responsável por produzir algumas substâncias que facilitam a digestão da gente. Então, muitas vezes você tem dor na vesícula, às vezes quando você sente, você está comendo alguma comida mais copiosa, né? Alguma gordura, alguma... Então, são coisas diferentes e os tratamentos também são diferentes. Inclusive, a restrição alimentar que tem que ser feita são diferentes. São diferentes. Mais uma vez, a gente volta a falar na importância de se preocupar com a alimentação. A dietoterapia de um tratamento de vesícula, basicamente, é a diminuição de lipídios. E um tratamento de terapia para pedra nos rins já é a diminuição de oxalato. Que aí é uma outra questão, é justamente aquilo que o doutor falou. A concentração de pedras se refere ao tipo de oxalato que está sendo ali concentrado e não está conseguindo diluir. Então, existem alguns alimentos que vão aumentar essa concentração. E quais, aí são os vegetais. A maioria dos vegetais, eles devem ser principalmente espinafre, beterraba. Os vegetais verdes, né? Os vegetais verdes. Então, o nível... Muita gente, inclusive, é até uma falácia, né? O pessoal acha que para diminuir pedras nos rins tem que diminuir cálcio. E não existe referência, né? Que constate isso. Pelo contrário, é o oxalato. E aí sim, existe até umas outras precauções, auxílio de vitamina C, que deve ser também suplementado, não grandes concentrações, mas baixo, para diminuir essa concentração do oxalato no corpo. Ótima explicação. Pergunta agora do Flávio. Flávio está notando, né, doutor, um inchaço abaixo dos olhos. E ele quer saber se é um sinal de uma doença renal. Como solucionar esse problema? Veja, tem algumas doenças renais que o primeiro edema que aparece pode ser realmente um edema periorbitário, que a gente chama. Não é o mais comum, certo? Eu não sei a idade dele, talvez não seja a causa. Mas, repito de novo, o edema da doença renal crônica, ele tende a ser um edema mais generalizado. É um edema nas pernas, um edema na coxa, às vezes, e um edema orbital pode acontecer, mas geralmente ele é um quadro mais associado com os outros. A pergunta agora é da Lúcia.
ela fala que a mãe dela, né, fez um exame e deu alta a ureia. Ela de vez em quando sente algumas dores ali nas costas. Isso pode ser sinal de que ela está com problema nos rins? Veja, provavelmente não. Feito a gente disse, assim, a ureia em si, a creatinina, a perda da função renal, ela não é associada à dor. As únicas doenças que estão associadas à dor no rim são a pedra no rim, quando ela está em movimento, basicamente, que inclusive é descrita como uma das piores dores que as pessoas sentem. Quando elas chegam, às vezes precisam inclusive fazer remédio bem mais forte na veia para poder controlar. Mas a doença renal crônica, que no caso seria a doença dela, que já tem uma ureia aumentada, ela está associada muito pelo contrário, com a diminuição do rim, com a diminuição da probabilidade de sentir dor. Então, geralmente, não é o mais comum. Tem aqui outra pergunta, né? A pessoa diz que sente às vezes um queimor na região dos rins e às vezes ela sente um desconforto, uma dor. Fez o exame, a creatina deu 0,9 e o pH da urina deu 5,0. Não, tá tudo certinho. Eu não sei, assim, essa creatinina, a gente geralmente, hoje em dia, a gente bota numa fórmula para a gente poder calcular a taxa de filtração do rim, certo? Eu não tenho o peso dele nem a idade, então a gente não tem como fazer isso. Mas geralmente, a grosso modo, uma creatinina até 1,2 tende a ser uma creatinina normal. Temos aqui uma participação interessante, a pessoa bem atenta, né? Querendo saber o seguinte, quem tem problema no rim, pode consumir abacaxi, como a gente viu o Paulo consumindo na reportagem? Olha só. Será que pode, Maiara? Foi até um comentário que a gente fez. Não seria indicado para ele, pela concentração de potássio, pela concentração de fósforo também. Então, abacaxi, banana, frutos do mar, principalmente. Infelizmente, é algo que é bem saboroso, né? Mas frutos do mar, para pacientes dialíticos ou renais, é quase inexistente, não pode tomar. Água de coco também, que tem uma concentração. Água de coco é quase impossível, realmente, só se você tiver uma insuficiência bem básica e não precise tanto de uma restrição. Mas ele observou bem, não pode, não é indicado. Às vezes o que a gente faz, sabe, a gente convivendo com os pacientes, a gente vê, às vezes, a vontade que ele tem de fazer uma alimentação normal. Então, o que eu gosto de fazer, às vezes, de vez em quando, é converso com ele, vejo os exames, se estiver mais ou menos controlado, eu libero uma quantidade bem pequenininha no dia da hemodiálise, porque ele vai comer e vai limpar. Mas isso, assim, não é uma coisa que pode ser feita para todo mundo, porque a gente sabe que quando a gente libera, às vezes, um abacaxi, você pode comer uma rodela, o paciente vai comer o abacaxi inteiro, né? E diz que foi o médico que mandou. Exatamente. Então, assim, em nenhum momento é uma prática comum, mas a gente também tem que pensar que a qualidade de vida, né? Comer é uma coisa feliz, entendeu? Então não adianta eu pegar o paciente e deixar ele vivendo baseado numa dieta extremamente... Então acho que assim, por isso que é bom, cada paciente desse tem seu nefrologista na clínica. Então eles têm a liberdade de chegar, conversar e a gente se vê 3 vezes por semana, tem uma intimidade muito grande, sabe? Então é tão fácil, basta o paciente fazer as coisas certinho que ele consegue. Exatamente. Comer, né? O doutor Rodrigo falou que é uma coisa feliz. Feliz. Só não é muito feliz a balança, né? Às vezes, né, Maiara? Mas não, aí é outra parte. É algo que é porque a gente teima em achar que alimento é só proteína, carboidrato e lipídio. Mas não é. Alimento ele é satisfação pessoal. Então, talvez as suas emoções estão ali inseridas no alimento. Então, é algo que tem que ser. Por isso que, mais uma vez, ressalto a importância de ser um plano mais individualizado. Temos a pergunta agora da Valéria de Paulo, ela mora em Água Fria, tem 50 anos, ela gostaria de saber o seguinte, o cálculo renal tem ligação com hereditariedade, doutor? E quando é indicado ali a desobstrução renal, é uma colocação de um catéter duplo? Então, tem sim fatores genéticos associados com a litíase. Você tem paciente que tem uma alimentação perfeita e mesmo assim ele continua fazendo pedra, atrás de pedra. Você vai, tira e ele continua fazendo. E nesses casos, o que a gente pode fazer é tentar otimizar o máximo possível da alimentação. Mas os fatores genéticos estão presentes e são bem importantes. E em relação ao tratamento, você tem que avaliar o tamanho da pedra, você tem que avaliar o local que a pedra está, se é um local fácil de ser expelido, porque a gente sempre tenta segurar um pouquinho para ver se ela sai sozinha. E às vezes não sai. Aí nesse momento a gente pode fazer uma intervenção. Hoje em dia tem várias técnicas. Você pode fazer um laser, que a gente chama, que você quebra a pedra através de ondas de radiofrequência. Você consegue botar um catéter duplo J, que é um catéter que você bota dentro do ureter, para poder ele não impedir que a pedra fique impactada, ela possa sair, entendeu? Você às vezes você pode entrar pela uretra com um videozinho e fazer a destruição com laser, né, diretamente por videoscopia. Então você tem vários tratamentos. Cada um desses vai depender de onde se encontra a pedra, qual o tamanho da pedra, qual o histórico do paciente. Então tem que ser bem individualizado isso.
Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir aqui a partir deste momento oportunidades disponíveis para hoje. 5 vagas para atendente balconista, 5 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, salário R$ 998, são 5 vagas para atendente balconista. Tem mais oportunidades de trabalho, a gente confere a partir de agora. Olha só, 4 vagas para auxiliar de mecânico de autos, 4 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, 4 vagas para auxiliar de mecânico de autos. Vamos a mais vagas de emprego. Agora são 2 vagas para costureira em geral. 2 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência exigida de 6 meses, R$ 1.240 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte! E vamos seguir para responder a sua dúvida. Hoje estamos falando sobre doenças renais. Temos várias participações no WhatsApp e a gente vai ler a dúvida que chegou agora aqui no nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou, diz que está acompanhando aqui o programa e gostaria de saber o seguinte: se é mito ou verdade que a ingestão de água com limão logo pela manhã pode trazer algum problema e pode sobrecarregar o rim, por exemplo? E quer saber também o seguinte: é verdade que no nosso sangue, neste horário, logo cedo, ele está muito ácido e o consumo dessa água ajuda para equilibrar? É mito a primeira pergunta, que ele fala que existe uma probabilidade de retenção, né? De algum problema por conta da ingesta de água com limão. Não, é totalmente mito. Assim como também o pessoal fala que dá problema em gastrite, né? Para quem tem gastrite. Não tem nenhum problema. E o segundo, tu pode repetir? Ele falou sobre essa questão do sangue, né? Nesse horário da manhã, o sangue ele está muito ácido. Acho que não é o sangue que ele quis se reportar. A questão é que se há um mito realmente na internet de que alguns alimentos eles têm o potencial de alcalinizar o sangue. Só que aí vem aquela questão: no dia que um alimento conseguir alcalinizar o sangue ou deixar o sangue mais ácido, a gente morre, porque justamente é a função dos rins. Então, a função dos rins é justamente filtrar para fazer essa alcalinização do sangue. A gente tem algo que a gente chama de sistema tampão. Então, esse sistema tampão ele é necessário para justamente manter esse pH ótimo do nosso sangue. O que pode acontecer é o pH intestinal. Então, alguns alimentos realmente alcalinizam ou acidificam o pH intestinal. Mas, no caso da água com limão ou o alimento que seja cítrico, né, da manhã, não interfere. A pergunta agora é da Renata, que mora em Caruaru. Renata diz o seguinte: cálculo na vesícula é um problema renal? Porque ela disse que começou a sentir algumas coisas, quando procurou o médico, fez uma ultrassom e descobriu que estava com cálculo na vesícula. Então, por que esses cálculos aparecem? Como é que é feito o tratamento no caso da vesícula? Então, na verdade, o cálculo na vesícula é outro órgão, né? Quem vai tratar isso é uma outra especialidade. Geralmente, quem trata isso é o cirurgião abdominal. E eles aparecem por diversos motivos, fatores genéticos, mas também está muito relacionado à questão alimentar. A vesícula é um órgão que trabalha muito na produção desse suco que é jogado no organismo da gente para poder facilitar a digestão. Então, o tratamento, geralmente, quando o paciente tem várias crises, que a gente chama as crises de vesícula, dependendo do status do paciente, da avaliação médica, é remover a vesícula.
Ok, vamos aqui a mais participações. A dúvida agora é da Maria José, ela que mora em Candeias e quer saber o seguinte: a filha dela tem refluxo vésico-uretal no rim esquerdo. Me ajuda em relação à alimentação dessa minha filha. Quais dicas que a nutricionista poderia repassar? Olha, a concentração de eletrólitos não é muito interessante nesse caso, mas, assim, com esse relato eu não conseguiria dizer exatamente o que ela deveria evitar. Mas, naturalmente, pelo tipo de caso clínico, ela pode consumir uma alimentação normal. Mas alguns tipos de alimentos poderia ter uma mínima frequência na semana, não que seja evitado, certo? Mas, assim, uma mínima frequência. Como, por exemplo, banana, batata doce, melão, ter um certo cuidado. Mas, assim, pelo caso clínico, não seria indicativo dela excluir nenhum tipo de alimento, muito menos proteína, nem cálcio, nem nada. Água de coco, ela pergunta específico. Água de coco e frutos do mar. Sim, ele tem uma grande concentração, tanto de fósforo quanto de potássio. Então esses é bom dois. dar uma evitada. Os frutos do mar é mais fósforo e a água de coco é mais potássio. Assim como caldo de cana também. Então, dá uma evitada na frequência, porque tem pessoas que realmente consomem muito. E aí pode vir a agravar o caso. A pergunta agora é da Karina, né? Ela ouviu falar sobre cãibras aqui no programa. Ela queria saber qual médico se procura quando se tem muitas cãibras. Então, na verdade, para fazer a avaliação inicial de cãibra, teria que ser um bom clínico. Porque, na verdade, a cãibra pode vir de várias doenças, entendeu? Então, o melhor que se fazer realmente é fazer esse screening inicial, essa avaliação inicial com o clínico, para ele fazer os exames iniciais e ver o que pode ser. Pode ser alguma doença renal, pode ser alguma doença no sistema nervoso, pode ser alguma doença muscular, pode ser alguma doença reumatológica. Então, na verdade, o melhor de início seria o clínico, de preferência um clínico que tenha uma visão ampla para poder ele abrir esse diagnóstico diferencial. Temos outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas disse que funcionando só tem um rim, porque o outro atrofiou. E no que está funcionando existe um cisto, doutor. Como é que eu faço para tratar? Então, o tratamento do cisto hoje em dia é muito expectante, a gente fica observando, porque os cistos geralmente são cistos benignos, tá certo? Então, a gente tem que ficar acompanhando o crescimento desse cisto, tem que olhar para no ultrassom, quando a gente pede, a gente vê algumas características que possam levar a gente a pensar em ser algum cisto maligno. O crescimento desse cisto é um fator importante, então, a priori, o tratamento é a gente manter o acompanhamento de ultrassom baseado no paciente, às vezes 6 meses, de ano em ano, e não tem nada que a gente possa fazer do ponto de vista de remédio, tá certo? Às vezes o paciente tem uma doença chamada doença renal policística, que ele tem vários cistos, mas pelo que eu entendi não seria o caso dela. O dela é um cisto único que pode ser realmente um cisto de água, que a gente chama. Mércia Tavares, que mora na Caxangá, ligou para a gente e disse que tem um pólipo na vesícula biliar, doutor, nível 0,4 centímetros. Qual seria o tratamento indicado? Seria necessário uma cirurgia? Então, veja, a questão do tratamento de vesícula biliar é muito com cirurgião, né? Eu não sou a melhor pessoa para poder explicar isso, mas geralmente parece ser um pólipo pequeno, certo? Mas a gente precisa realmente ver o ultrassom, ver os exames para ver se esse pólipo, igual ao cisto, tem algum aspecto que possa lembrar alguma coisa de malignidade. Então, o que a gente recomenda é procurar um cirurgião. Ele provavelmente vai pedir um exame de imagem para poder ver a característica desse polo. E aí, se tiver alguma característica que ele fique na dúvida, talvez o tratamento seja assim a cirurgia. Apesar de, pelo tamanho, não ser nada obrigatório. Cláudia tem 41 anos e diz o seguinte: tem pedra no rim esquerdo e queria saber se é grave. Tive infecção urinária, né, e doía bastante, principalmente na lombar. Por que tem essa dor, doutor? Então, a pedra, um dos motivos da gente sentir a dor na pedra é porque a pedra ela é um corpo estranho, é um corpo duro, que fica dentro de estruturas frágeis. Então, no momento que aquela pedra ela se move de um lugar para o outro, que isso acontece dentro do rim, tanto que a gente consegue até expelir as pedras às vezes, né? Isso faz doer, porque ela passa, no momento que ela passa pelo uretel, ela passa no cálice renal, aquilo dá uma lesão importante e essa lesão vem com muita dor. É um caso grave, no caso dela, porque ela está com infecção associada. Então, todo paciente que tem infecção urinária associada com litíase, com pedra, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque a chance dele fazer uma infecção generalizada com foco renal é muito maior. Então, às vezes, precisa sim ter um controle mais de perto, ver o tamanho e talvez até abordar essa pedra. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que a mãe dela fez o exame, a ureia deu alterada, no exame deu 62. Foi orientada a fazer uma dieta
foi orientada pelo nefrologista a começar uma dieta. Com 30 dias, a taxa abaixou para 43. É um bom sinal ou ainda é preocupante? E a gente reforça aqui a importância dela ter seguido a dieta e conseguiu baixar, né? Sim. Acho que foi significativo esse resultado. Não, com certeza, foi bem significativo. E a tendência é melhorar se ela continuar a dieta. Provavelmente ela diminuiu a concentração de proteína e a concentração de purina, porque é diferente. A gente tem fontes de proteína os alimentos de origem animal, né? E origem vegetal. E de purina, normalmente é embutidos. Então, se ela diminuiu aí a concentração de purina, diminuiu mortadela, salame, salsicha, esse potencial de embutidos, né? Uhum. Na alimentação dela, ela já deu uma diminuída. Também diminuiu proteína de origem animal, já deu uma diminuída de carne vermelha. Então, ela já com certeza já melhorou os exames de um modo geral. Uhum. E ureia foi bem significativa a diferença. Então, já foi bem bom. Pergunta agora sobre chás. Mais uma vez a dúvida, né? A pessoa está gostando bastante das explicações e tem duas dúvidas. A primeira é o seguinte: quais hospitais públicos vocês têm conhecimento em relação ao tratamento, que realiza tratamento para curar problemas nos rins? Então, aqui em Pernambuco a gente tem vários hospitais já com equipe de nefrologia. Os hospitais públicos que prestam serviço gratuitamente, o IMIP, o Hospital Barão de Lucena, o Hospital Getúlio Vargas tem equipe também própria. E tem alguns hospitais particulares que também prestam serviço ao SUS. O próprio Hospital Português ele tem uma equipe que atende pelo SUS em alguns casos, mas geralmente esses três são os que você consegue com a mais facilidade. E o HC, o Hospital da Universidade Federal. O Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, ele também faz. Essa pergunta foi da Ana Sena, que mora em Prazeres e quer saber também, além disso, quais os chás que a Mayara poderia dizer pra gente que bom para quem tem problema no rim. Como a gente já tinha comentado, né? Não existe nenhuma referência a nível assim, científico que comprove que chá seria bom para pedra no rim. Existe a inibição de alguns alimentos. Então, os vegetais verdes e folhosos, beterraba, espinafre, o cacau também, então concentração boa do oxalato, então é indicado diminuição de chocolate, até o meio amargo. Então, assim, os alimentos, sim, têm comprovação científica, mas chás indicativos a gente não tem. Então, não é nada que ela vá tomar apenas o chá e vá ter o resultado, entendeu? Outra pergunta, a pessoa não se identificou, quer saber o seguinte: beber água antes de dormir faz bem ou pode ser prejudicial? Não, pelo contrário, faz muito bem. Na verdade, a água não tem especificidade de horário. Ele pode consumir a quantidade certa, a quantidade de ml para o peso dele, já independendo do horário, vai ser só benefício. O que ele vai fazer é levantar, né, durante a madrugada. Pode levantar durante a madrugada, né? Para poder ter vontade de ir ao banheiro, né? Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que foi ao médico, descobriu que tinha um cisto no rim. Certo. Ficou muito preocupada, mas fez a ultrassom, levou ao médico e ele falou que não ia mexer no cisto porque ele era muito pequeno e não ia causar nenhum dano ao órgão. Queria saber, né, o que é que causa o cisto? O que é que pode acontecer se ele permanecer no meu rim? Ele pode crescer, doutor? Veja, os cistos simples, que são as doenças mais comuns, e provavelmente pela descrição dela, é o caso dela, são extremamente comuns. Eles têm, o motivo deles aparecerem ainda é um pouco controverso, mas tem fatores genéticos associados. E ele está no rim não quer dizer que vá necessariamente ou crescer ou virar alguma coisa maligna, certo? E aí, nesses casos, é por isso que a gente precisa desse acompanhamento, desse ultrassom, eventualmente de 6 meses ou de ano em ano, para a gente poder ter o controle de se esse cisto está aumentando ou não. E aí, baseado nisso, a gente pode sim fazer alguma intervenção nesse cisto. Mas, a priori, ela vai ter esse cisto para o resto da vida, mas não vai morrer dele. Outra pergunta, a Nívia, que mora no Curado 2, ela pergunta o seguinte: sementes e caroços de frutas podem ocasionar pedras nos rins? Não. Ou é mais mito isso? Não, é mito. É mito totalmente. Pensei que ela ia falar oleaginosas. Aí, realmente, a castanha, não que vai causar pedra de modo algum, mas a concentração de potássio é um pouco maior, e de fósforo também, de todas as oleaginosas. Tem gente que tem mas medo, semente, né, de comer, não. Semente comer goiaba com semente, quer tirar, o tomate também. Não tem nenhuma nenhum. restrição em relação a isso. A gente tem até uma fruta que a gente nem falou, eu acho bem interessante. O paciente que tem doença renal crônica, ele não pode comer carambola de jeito nenhum. A carambola ela tem uma toxina dentro dela que não é a gente não consegue digerir ela e sintetizar se não tiver o rim. Então, é uma contraindicação. A carambola é uma das frutas que para o paciente renal crônico a gente deve evitar.
E chega a óbito mesmo, Chega, né? exatamente. Chega a óbito mesmo. Fabiana, ela disse que o esposo dela, né, ele chegou a expelir pela urina há 2 anos uma pedra que estava ali no rim. Aí o que é que ele deve fazer agora? Veja, geralmente, se ele botou a pedra para fora, a gente fica mais tranquilo, certo? Por que a gente não fica 100% tranquilo? Porque 50% de quem tem pedra e consegue botar para fora vai produzir nos próximos anos outra. É o que ela fala, né? Nesses 2 anos ele colocou, não só foi uma pedra, foram várias. Pronto, então o que ele vai ter que fazer realmente é procurar um nefrologista, procurar um nutricionista, porque ele vai ter que readaptar a vida dele. Ele vai ter que fazer uma mudança alimentar para a gente poder evitar todos esses fatores de riscos para a produção de pedras. E no nefrologista a gente consegue fazer alguns exames que a gente deixa coletando a urina de 24 horas do paciente, manda para o laboratório para tentar estudar a urina dele se tem alguma coisa que esteja em excesso ou faltando, para a gente tentar repor isso com algum medicamento ou alguma dieta específica. Mas a priori, a primeira orientação para esse paciente é alimentação e ingesta hídrica. Ok, vamos aqui, temos várias participações. Ingesta hídrica, a gente destaca desde aqui do começo do programa. Isso. Se tem dificuldade, saborize essa água, que não pode ficar sem beber água. Principalmente nesse momento de calor, que a gente passa a transpirar mais, passa a perder mais líquido, né? E o risco de desidratação é ainda maior. Com certeza. A gente tem que manter uma média de 2 litros de urina por dia para a gente poder ter um fluxo adequado no rim. Então, para você hoje em dia, com esse calor, conseguir urinar 2 litros, você tem que tomar às vezes 2,5 ou 3, porque a quantidade que a gente perde através do suor é muito grande. Então, assim, tem que ter isso em mente. O objetivo da gente final é ter uma diurese boa que possa limpar o rim e o organismo como um todo, né? Outra pergunta, Karina, de Prazeres: chá da folha do abacate para infecção, funciona ou não? Não, nunca ouvi relatos. Realmente, eu acredito que assim, embora existam alguns artigos científicos, mas é a nível local. E aí, o que acontece? A gente que é da área científica, da área acadêmica, a gente precisa ter um pouco cuidado nessa seleção, para dizer que é verdade absoluta. Então, pode ser que ela tenha visto em algum lugar que tenha dado certo, ou então algum artigo em um lugar específico. Mas isso a gente não pode trazer para uma verdade absoluta para ser prescrito. E ela ainda fala que está gestante, então mais cuidado ainda, né? Não vai inventar de estar fazendo coisas aí sem orientação. Deve ter sido alguma orientação, mas assim, é algo... Quando é científico mesmo, os artigos são mais explorados, então a recomendação ela é maior. Chá, principalmente para gestante, não é muito indicado não, nenhum tipo, para não correr o risco, né? Jusilene também está gestante, queria saber se ter o cisto no rim pode ser algo grave. Não, Não, né? o tratamento é a mesma coisa. Até porque, e mesmo se tivesse alguma indicação de abordar esse cisto, se fosse um cisto grande ou com alguma alteração, a gente esperaria depois da gravidez. Débora de Igaraçu, a filha dela tem síndrome neurótica. Gostaria de saber se ela não pode comer, pois ela não conseguiu ainda um acompanhamento nutricionista, só diminuiu o sal da alimentação dela. É síndrome nefrótica, não? Deve nefrótica? ter sido Nefrótica, né? O corretor ortográfico que alterou aqui. Deve ser nefrótica. Nefrótica. Certo. Tirou o sal. A princípio... Isso, já fez muito. Pronto, a indicação, a base da indicação é essa, é reduzir o sal e, assim, colocar principalmente alguns outros substitutos, inclusive de temperos. Então, aí o tomilho, a salsa, algumas ervas finas, né? Para reduzir e talvez até excluir mesmo da vida. Diminuir a concentração de proteínas, também é importante, porque ainda é o iniciozinho de uma doença renal, mas que pode vir a evoluir. Então, a concentração de proteínas ela tem que ser pensada, não excluída, não parar de consumir proteína, mas ter o mínimo e pensar na qualidade da proteína também, se for consumir proteína de origem animal. Pensar em carnes brancas, peixes e frangos, não colocar carne vermelha, é o ideal. E pensar também em algumas frutas, então... Não é contraindicação nenhuma o consumo de fruta, mas assim, pensar em quantidades, então não consumir o dia inteiro, por exemplo, em grandes quantidades. Consumir 2 porções ao dia já é o suficiente, justamente para não forçar demais esse rim, né? Para a filtração ser otimizada. E lembrando que essa doença que ela tem é aquela doença que eu falei, que ataca especialmente o rim, os néfrons, a síndrome nefrótica. E ela causa uma perda de proteína importante às vezes. Avisar a mãe para poder... acompanhar direitinho. A urina, principalmente. Pela última vez, eu pedi licença aqui aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa. A enquete de hoje foi a seguinte: você já teve algum sintoma de problema renal? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 68% disseram que sim.
e 32% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou. Vamos também agradecer aqui os convidados, né, pela aula que a gente teve hoje aqui no programa. Foi muito bom esse momento de aprender mais com vocês. Dr. Ricardo Maranhão, nefrologista, muito obrigado pela participação. Último recado. Fique à vontade. Eu queria agradecer a todos, só queria lembrar que agora, no dia 14 de março, a gente vai ter o Dia Mundial do Rim. Então é um momento que todas as organizações mundiais da doença renal estão fazendo ações de conscientização, então provavelmente perto de vocês vai ter alguma coisa. Eles vão estar fazendo exames de screening para você ver se tem diabetes, pressão alta, dar uma olhada na função do rim. Então, fiquem de olho, porque entre o dia 14 e o dia 17 a gente vai estar tendo esse Dia Mundial do Rim. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Ricardo. Obrigado. Também queria agradecer a Maiara Guimarães, nutricionista. Muito obrigado. Eu agradeço demais ao convite, né? Deixo bem claro que a alimentação, acredito que muita gente saiba, mas acontece que as pessoas às vezes negligenciam, né, a importância da alimentação para a saúde, no modo geral, não somente para doenças renais. Então, eu acho importante, e se não tem condições talvez de ter um acompanhamento personalizado, individualizado, mas procurar informações em fontes confiáveis. Na internet já tem o Guia Alimentar da População Brasileira, a gente tem o Ministério da Saúde, que o site mesmo, ele é riquíssimo em informação. E aí, o Ministério da Saúde também, além da Organização Mundial, a gente tem essa conscientização para o brasileiro diminuir um pouco essa incidência de doenças, hipertensão, diabetes, essas doenças crônicas não transmissíveis. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Um ótimo fim de semana. Não se esqueça que teremos assunto do dia na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!